Na Grécia Antiga, a democracia era exercida diretamente, ou seja, não havia a intermediação de terceiros ou de representantes. Aqueles que eram considerados cidadãos, eles iam para a praça pública e lá eles iam debater sobre os assuntos relacionados à polis grega, ou seja, à cidade. Entretanto, com o aumento do contingente populacional nas cidades, houve a necessidade de se pensar em novas formas de participação e exercício do poder. É nesse contexto que surge a democracia representativa, assunto do vídeo de hoje. Vem comigo! Esteja tudo bem com vocês, sou Getúlio Fidelis, professor de Sociologia, e hoje eu estou dando sequência a uma série de vídeos sobre a democracia. No vídeo anterior, eu falei sobre democracia direta. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição, ok? E hoje eu vou falar sobre democracia representativa. Democracia representativa, também conhecida como democracia indireta. Indireta quando a gente faz uma comparação com o tipo de democracia que era realizado na Grécia Antiga. Da Grécia Antiga até a Era Moderna, a democracia não foi o regime político predominante na história. A democracia representativa, ela surge como desdobramento das chamadas revoluções burguesas, mais especificamente a Revolução Gloriosa de 1668 na Inglaterra e a Revolução Francesa de 1789. E essas duas revoluções, ou seja, as chamadas revoluções burguesas, elas foram muito influenciadas pelo pensamento iluminista, que defendia a ideia de liberdade e primado da razão. E a democracia representativa, ela surge com uma certa concepção de que o poder estava baseado na soberania popular, ou seja, o poder é do povo. Nesse contexto, o poder não poderia mais estar concentrado na mão de uma única pessoa, na mão de um único rei, na mão de um único imperador, como era no antigo regime. Se nós pensarmos no absolutismo, a grande figura histórica que ilustra muito bem essa concentração de poder nas suas próprias mãos foi o Luís XIV na França. L'État c'est moi, o Estado sou eu. O Luís XIV representa muito bem como era a concentração do poder nas mãos de uma única pessoa. Com a democracia representativa, isso é totalmente diferente. A gente vai ver aqui como é que houve essa mudança na história. Mais especificamente, eu tenho que falar um pouco da Revolução Gloriosa da Inglaterra e da Revolução Francesa. Entretanto, eu não vou entrar aqui nos pormenores dessas revoluções, eu vou deixar isso para os colegas historiadores, mas é importante a gente destacar os desdobramentos principais, porque essas duas revoluções são consideradas um marco na política ocidental. Então vamos aqui começar agora falando sobre a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa ocorreu na Inglaterra em 1668. A partir daquele momento, ficou estabelecido que a monarquia continuaria a reinar, mas não governava mais. A tarefa de governar passou para o parlamento esse eleito pelo povo. Então, a partir daquele momento, foi estabelecida na Inglaterra uma monarquia constitucional parlamentar. E quando a gente olha para a Revolução Francesa, para os desdobramentos da Revolução Francesa, é importante a gente falar brevemente aqui como era a França no que diz respeito à sua estrutura social pré-revolução. Porque a França ela era dividida em estamentos, em 3 estados: clero, nobreza e povo. O objetivo da Revolução Francesa foi colocar abaixo, derrubar esse tipo de estrutura social. Tanto que o lema foi liberdade, igualdade e fraternidade. A partir daquele momento ali surge a ideia de igualdade, a ideia de isonomia, todos são iguais perante a lei. E essas revoluções, como eu falei anteriormente, influenciaram muito no surgimento da democracia representativa. Houve a necessidade de se pensar em novas formas de exercício do poder. Como eu falei anteriormente, o poder não poderia mais estar concentrado na mão de uma única pessoa. E como eu falei anteriormente, a democracia representativa ela já nasce com uma concepção de que o poder está baseado na soberania popular. E a soberania popular ela é concretizada através do voto. E esse modelo ele é caracterizado pela representação política. No vídeo anterior, a gente viu que na Grécia Antiga, apenas aquelas pessoas que eram consideradas cidadãos poderiam exercer o poder político, como, por exemplo, homens adultos gregos e proprietários de terra. Com a implementação da representação política, isso não foi diferente. Na época do liberalismo clássico, por exemplo, entre os séculos 17 e 19,
Apenas os homens adultos e economicamente independentes tinham instrução. Logo, eles eram considerados as únicas pessoas aptas ou com discernimento para decidir sobre os rumos que a cidade ia tomar. Consequentemente, a maioria da população estava excluída de participar do poder. Um exemplo que pode ilustrar muito bem isso. Na Inglaterra, após a Revolução Gloriosa, apenas 2% da população tinham direito a voto. 150 anos depois, após uma reforma eleitoral, esse índice subiu para 5%. E as mulheres inglesas só puderam votar a partir de 1918. Ou seja, embora a Inglaterra seja considerada o berço da democracia moderna, entretanto, a maioria da população ficava excluída do exercício do poder. E para nós entendermos melhor essa igualdade política defendida pelo pensamento liberal, eu vou apresentar aqui a ideia de 3 autores clássicos sobre essa questão da representação política. Vou falar de Benjamin Constant, Immanuel Kant e Edmund Burke. Para o pensador francês Benjamin Constant, um indivíduo que vivia na penúria do trabalho, ele só podia se dedicar a esse universo, ou seja, logo ele não tinha direito a voto, uma vez que ele não tinha propriedade, ou seja, uma vez que ele não era dono dos meios de produção, ele não tinha discernimento para saber o que acontece no mundo da política. Logo, ele deveria ser excluído do direito de votar. Já o filósofo alemão Immanuel Kant, ele defendia a ideia de que nem crianças nem mulheres podiam participar do universo da política, e nem aqueles homens que não eram proprietários de terra. Ou seja, para que um indivíduo pudesse participar do universo da política, ele deveria ser economicamente independente. E por último, o pensador inglês Edmund Burke, considerado um conservador, ele defendia a ideia de que apenas uma elite era considerada racionalmente preparada para pensar no bem comum das pessoas, e que a propriedade privada ela trazia liberdade, mas ao mesmo tempo acarretava desigualdade. E aí, pessoal, eu queria ouvir vocês sobre o seguinte: esse tipo de pensamento, ele existe nos dias atuais? Escrevam aqui nos comentários. Em algum momento da vida de vocês já ouviram alguém falar: o brasileiro não sabe votar, determinada região do nosso país não sabe votar? O que vocês pensam sobre isso? Escrevam aqui nos comentários, ok? E agora eu vou apresentar para vocês algumas características importantes da democracia representativa. Aqui no primeiro ponto, a gente vê o sufrágio universal. O que seria o sufrágio? O direito a voto, o voto universal. Estabelece uma idade mínima, uma idade máxima para quem vai votar, homens e mulheres, em que todo mundo terá o direito ao voto. O segundo ponto é a existência de uma Constituição, ou seja, aqui está contida a ideia de um contrato social. É na Constituição onde nós iremos ver os nossos direitos e os nossos deveres, e os deveres do Estado enquanto administrador de uma nação. O terceiro ponto é o ponto da igualdade de todos perante a lei. Aqui está contida a ideia de isonomia. Claro que a gente pode problematizar isso e dizer que no mundo das normas todos são considerados iguais perante a lei, mas no mundo real nem sempre isso acontece. O outro ponto aqui seria eleição de representantes. Então vamos lá, por exemplo, no Brasil. No Brasil, as eleições são indiretas, ou seja, a gente elege representantes para poder nos representar no parlamento, no mundo da política, ou seja, a eleição ela é indireta, ela é periódica, ou seja, aqui no nosso país, as eleições ocorrem a cada 2 anos, só vai diferenciar para qual cargo nós estamos votando. Essa eleição ela é formal, ou seja, no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral é responsável pelas eleições, é a instituição responsável pelas eleições, e nos estados, os tribunais regionais eleitorais. E o último ponto aqui, a alternância do poder. Vamos imaginar, por exemplo, como era no absolutismo. A própria palavra nos ajuda a entender. No absolutismo, o poder estava concentrado todo na mão de um único monarca, de uma única pessoa. Hoje, isso é diferente, né? Se nós estivermos insatisfeitos com um determinado governante, a gente pode tirá-lo da urna na próxima eleição. Simples assim. Já estou se aproximando do final do vídeo, mas eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações sempre que tiver vídeo novo e deixa aquele like aí, ok, pessoal? Então vamos lá. Olha só, você pode se sentir não representado pelo político ou pela política que você elegeu.
Qual é a alternativa? Porque muitas vezes, o que acontece? Um determinado candidato, candidata, no período da eleição, faz milhões de promessas. E aí você vai, dedica aí o seu voto, a sua fé, seu voto naquele candidato, de que ele vai ser realmente seu representante. Parece até que a gente dá um cheque em branco para o político e lá ele faz tudo de acordo com seus próprios interesses ou o interesse de uma classe dominante. Qual é a alternativa para isso? Esse será o assunto do próximo vídeo, em que nós iremos falar sobre democracia participativa. Mas antes de terminar, gostaria de saber qual é a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Você se sente representado pelo político que você ajudou a chegar ao poder? Escreva aqui no comentário, ok? Isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.